Olá, amigos. Bom dia a todos. Estamos no último dia da Semana Jurídica de Palestras Saberes do Direito. Agora, vamos falar de direito de família. Eu tenho a honra de receber aqui a professora Regina Beatriz Tavares da Silva. A professora está aqui ao meu lado, já preparada para a palestra. Lembrando que nós iremos também nessa palestra sortear 5 livros. Ao final da palestra, da exposição da professora, surge ali a pergunta embaixo para você responder. Se você acertar até as 23 horas e 59 minutos de hoje, você ainda concorre a 5 livros dessa palestra. A professora Regina, ela é doutora e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Também é coordenadora e professora dos cursos de especialização e educação continuada no programa GVLO, da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A professora Regina também é presidente da Comissão de Direito de Família do Instituto dos Advogados de São Paulo. E é autora, vou mostrar aqui o livro para vocês, Divórcio e Separação, após a Emenda Constitucional 66 de 2010. O tema da palestra da professora Regina será Doutrina e Jurisprudência sobre Dissolução Culposa do Casamento após a Emenda Constitucional 66 de 2010. Vou passar o controle para a professora. Muito obrigada, professora Regina, Ivan. Sucesso, uma ótima palestra. Muito obrigada. É um prazer estar novamente aqui no Atualidades do Direito, tendo em vista poder conversar com todos, né, que estão aí pela internet, procurando aprender sobre direito de família, ainda mais num tema tão relevante como o da Emenda Constitucional 66 de 2010. Embora essa Emenda Constitucional seja do ano de 2010, até hoje, em 2012, ela continua a gerar muitas polêmicas e, ao mesmo tempo, muitas questões que vão ser enfrentadas nessa nossa aula. A Emenda Constitucional do Divórcio veio para modificar o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil e modificar, portanto, este dispositivo que trata sobre a dissolução do casamento, trata do divórcio. E, com esta modificação, ocorreu a supressão dos requisitos temporais, dos prazos que antes existiam para obtenção do divórcio. Antes da emenda constitucional, a Constituição Federal estabelecia que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio desde que haja uma prévia separação judicial por 1 ano ou uma separação de fato também prévia por 2 anos. Haviam, portanto, 2 requisitos temporais para a obtenção do divórcio, para a dissolução do vínculo conjugal. Esses requisitos foram abolidos, foram suprimidos pela Emenda Constitucional 66 de 2010. Até aqui tudo parece muito simples, não haveria nenhuma razão para polêmica, para questionamentos. No entanto, como nós veremos, esses questionamentos existem. E existem no que se refere, peço por favor que coloquem, portanto, o slide na tela inteira, existem em relação a 2 pontos. A separação judicial permanece no ordenamento jurídico? Esta é uma das perguntas. Permanece a separação no ordenamento jurídico e não só a judicial? A extrajudicial também. E a segunda pergunta é: aplicam-se ao divórcio as espécies dissolutórias sanção e remédio que existem na separação judicial? Pois bem, podendo voltar, portanto, à imagem, nós temos, dentro desta questão, algo fundamental, destas 2 questões, algo fundamental a examinar. Peço novamente, por favor, a tela, e aí nós vamos ver que as constituições federais, elas tiveram modificações que
de um princípio da indissolubilidade do casamento, passou o casamento a poder ser dissolvido pelo divórcio, porque antes só existia o desquite, por meio desta emenda constitucional número 9 de 77, que modificou a Constituição de 1969. Aí então veio a Constituição de 1988, que estabeleceu que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, mantendo o princípio, portanto, da dissolubilidade do casamento, e estabeleceu aqueles requisitos temporais de que falávamos antes: 1 ano de separação judicial ou 2 anos de separação de fato. Veio então a emenda 66 em 2010 e modificou a redação, como podem comparar exatamente na tela, a redação da Constituição antes da emenda e depois da emenda, segundo a qual o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Vamos, portanto, a mais um slide ainda em tela inteira, por favor, quando nós temos aqui a redação anterior à emenda, a redação após a emenda, de maneira destacada, e com a nítida dispensa dos requisitos temporais do divórcio, aquele 1 ano de separação judicial ou aqueles 2 anos de separação de fato. Então, buscando as respostas à primeira pergunta, teria ocorrido a eliminação da separação? Pois bem, esta questão, ela, numa primeira vista, realmente não deveria sequer existir. Por quê? Porque, como se percebeu pelo texto constitucional, não houve uma supressão da separação em si. Houve, outro sim, uma supressão dos requisitos temporais do divórcio. A Constituição Federal, ela, no artigo 226, parágrafo 6º, não é uma norma materialmente constitucional. É uma norma apenas formalmente constitucional. O que significa isto? Significa que a Constituição Federal nunca regulou, como não regulou também na Constituição de 88, portanto, isto tanto nas constituições anteriores quanto na Constituição de 88, nunca foi o objetivo da Constituição regular as espécies dissolutórias de casamento. O que a Constituição fez foi, como nós vimos no slide anterior, passar de um princípio de indissolubilidade para um princípio de dissolubilidade do casamento, introduzindo o divórcio no nosso direito, e, desse modo, constou o divórcio da Constituição para que viéssemos a ter a possibilidade de dissolução do vínculo conjugal. Mas não cabe à Constituição a regulamentação das espécies dissolutórias. Então, a Constituição Federal, nessa norma do 226, parágrafo 6º, é uma norma formalmente constitucional e não materialmente constitucional. Qual é a legislação que tem a matéria efetivamente a regular da dissolução do casamento? É a legislação infraconstitucional. Hoje em dia, o Código Civil de 2002, como antes foi a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Então, cabe à legislação infraconstitucional regular as espécies dissolutórias. E aí, voltando, por favor, à tela inteira do slide, nós temos um outro argumento bastante interessante no sentido da manutenção da separação. A Constituição Federal de 1934 tratava do desquite, que era a antiga denominação da separação, quando não havia a possibilidade de divórcio. As Constituições de 37, de 46 e de 67 silenciaram sobre o desquite. No entanto, ninguém sustentou na época que o silêncio dessas Constituições significaria a abolição do Instituto do Desquite, porque este continuava previsto no então vigente Código Civil de 16. E o mesmo ocorre com a separação nos nossos dias, que continua vigente no Código Civil após a Emenda Constitucional 66 de 2010. E, não obstante, a Constituição hoje silencie sobre a separação, que, reitero, está prevista na Constituição Federal. Pois bem,
considerássemos que a Emenda Constitucional 66 de 2010 tivesse suprimido a separação do nosso ordenamento jurídico, estaria igualmente suprimida a separação de fato, porque, como vimos, também, hoje em dia, a Constituição Federal, após emenda, não trata mais, ou não cita mais, melhor dizendo, a separação de fato, o que seria um patente absurdo. As espécies dissolutórias do casamento estão reguladas na legislação infraconstitucional, no Código Civil, e o que a emenda constitucional fez foi simplesmente eliminar os requisitos temporais do divórcio, facilitar o divórcio, fazer com que as pessoas não tenham que se sujeitar a um processo de separação para depois desta separação, seja de fato, fosse de fato por 2 anos, fosse separação judicial ou extrajudicial por 1 ano, fossem, portanto, obrigadas a passar por este processo de fato ou jurídico ou processual propriamente dito, para depois obterem o divórcio. O divórcio deixou de ser conversivo, o divórcio passou a ser direto, independentemente de qualquer requisito temporal. Esta é a modificação feita pela emenda constitucional. E no nosso livro, Divórcio e Separação, nós procuramos exatamente examinar todos esses questionamentos e demonstrar que efetivamente a separação está mantida no nosso ordenamento jurídico. A emenda constitucional não tem o coldão de eliminação da separação, seja extrajudicial, seja judicial, em nosso ordenamento jurídico. É uma edição da Saraiva, agora do ano de 2012, completa tanto no sentido doutrinário, como também no sentido jurisprudencial. Por quê? Depois, nos 2 próximos blocos desta nossa aula, nós examinaremos toda a doutrina favorável à manutenção da separação e também a jurisprudência favorável à manutenção da separação. Já existe hoje jurisprudência, e isto não só no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós trazemos neste livro a jurisprudência de todos os tribunais brasileiros em que tivemos acesso via site, né, via publicação desses acórdãos pelos meios de comunicação, em que nós vemos que em praticamente todos os estados brasileiros, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Supremo Tribunal Federal, já se entende pela manutenção da separação. Agora, nós podemos também aqui, né, lembrar, aliás, devemos lembrar, por favor, mais uma vez, a tela inteira, que os argumentos para a manutenção da separação, além daqueles que eu já expus até agora, também existem outros e que também têm natureza constitucional. A Constituição Federal estabelece um direito fundamental, que é o direito à liberdade, no seu artigo 5º. E nesse direito à liberdade, que é um direito amplo, está a liberdade de escolha da espécie dissolutória, ou seja, as pessoas casadas devem ter conservado o direito de escolher entre a separação ou o divórcio. Haver como eliminada a separação, quando a separação dissolve a sociedade conjugal, mas não o vínculo conjugal, seria uma violação a essa liberdade. E voltando à tela inteira, por favor, nós temos uma razão para esta liberdade. A liberdade de restabelecimento da sociedade conjugal. É somente pela separação que os cônjuges podem restabelecer a sociedade conjugal e voltarem ao estado civil de casados. Ou seja, no divórcio, pelo divórcio, para que 2 pessoas que se arrependam do divórcio retomem o estado civil de casados, precisam casar novamente. Com a separação, uma mera petição nos autos do processo de separação restabelece a sociedade conjugal, restabelece o casamento.
E, no caso da separação extrajudicial, basta uma escritura que vai restabelecer a sociedade conjugal, também uma escritura perante o tabelionato de notas, uma escritura de restabelecimento da sociedade conjugal, conforme prevê expressamente a nossa legislação. Então, aí, o direito à liberdade. Mas nós temos outros argumentos. E, por favor, mais uma vez a tela inteira para a manutenção da separação. Pensar em eliminação da separação significa também violação constitucional, mas agora ao princípio ou ao direito fundamental, melhor dizendo, da liberdade religiosa. O Brasil é um Estado laico, não há a menor dúvida. Mas nesse Estado laico, os religiosos merecem o respeito do Estado. E é o artigo 5º, nos incisos 6º e 8º, que estabelece os direitos fundamentais de liberdade de crença religiosa e de exercício de direitos em razão da crença. Pois bem, a supressão da separação faria com que os religiosos que não admitem o divórcio, e não são poucos, e não são só os católicos, os também não admitem o divórcio, em muitas das correntes evangélicas, teriam que renunciar ao seu credo para regularizar o estado civil pelo divórcio ou permanecer na situação irregular de separados de fato, isto é, casados e sem convivência conjugal. Portanto, uma de duas, ficariam irregulares perante a religião ou perante o Estado. Irregulares perante a religião se divorciados, irregulares perante o Estado se meramente separados de fato. Agora, tratando das espécies dissolutórias, embora em breves linhas, o que vamos, obviamente, detalhar nos blocos seguintes. Por que a manutenção da dissolução culposa, seja pela separação, seja pelo divórcio? Por razões também constitucionais. Razões constitucionais que estão também expostas neste livro Divórcio e Separação, de minha autoria, publicado pela Saraiva nesse ano de 2012, e razões que nós vamos expor nos blocos seguintes. Dentre essas razões está a proteção à dignidade da pessoa humana. Então, terminando este bloco, quem quiser continuar, por favor, estaremos aqui em breve. Muito obrigada.